Não é que as ações da Embraer são as que mais estão subindo no ano, com 150% de alta. Ela é a que mais sobe no Ibovespa nos últimos 4 anos. São 800% desde o finalzinho de 2020. Isso é o suficiente para ter transformado um investimento de R$11 mil em R$100 mil, ou de R$110 mil em R$1 milhão. Essa alta dá quase o mesmo tanto da Nvidia, que foi de 1000% de 2020 para cá. E é bem mais do que Tesla, Apple, Microsoft. Em novembro de 2020, há 4 anos, as ações da Embraer estavam no buraco. O menor patamar na história deles, R$6. Agora, em novembro de 2024, bateram em 55. A baixa lá atrás rolou porque 2020 tinha sido um ano do cão para a Embraer. E não foi só a pandemia que derrubou o setor aéreo todo, né? A fusão com a Boeing tinha miado, as vendas da geração mais nova de aviões deles estava capengando, complicado. Mas de lá até agora rolou um renascimento. Tem várias razões para isso. As vendas lá da geração mais nova de aviões comerciais deles, a série 2, pegaram tração. O Phenom 300, um dos jatinhos lá da Embraer, se consolidou como o avião executivo bimotor mais vendido do mundo. A unidade de serviços e suporte, que corresponde por metade do lucro da Embraer, triplicou o faturamento. Não falta motivo para alta. E o assunto desse spotlight aqui é um desses motivos. Esse bonitão aqui, o C390 Millennium. Ele talvez esteja para o Brasil, igual as pirâmides estão para o Egito. A obra mais marcante da engenharia nacional em 500 anos de Brasil. Para entender direito o potencial dele, segue aqui. Primeiro, um contexto histórico. A Embraer virou a terceira maior fabricante de aviões do mundo, em grande parte por conta de um jato de passageiros pequenininho, para 50 pessoas, o ERJ-145, de 30 anos atrás. Ele foi basicamente o primeiro avião regional, rápido e econômico. Ele tomou o lugar de aviões a hélice que faziam essas rotas, a maioria delas, e também de jatos que bebiam demais e tinham autonomia de menos. O ERJ aqui, ele acabaria sucedido pelo E175, lá no início dos anos 2000. E o E175 viraria o best-seller da Embraer, com 943 unidades vendidas até agora. Para dar uma ideia do que isso significa, o Boeing 747, que é praticamente sinônimo de avião comercial, vendeu 1.500 unidades em meio século. Mas hora menos hora, o E175 passa. É muita coisa. Mas estava faltando para a Embraer, nas últimas décadas, um produto que tivesse o impacto daqueles dois aviões. Alguma coisa que fosse capaz de reinventar mesmo um setor inteiro da aviação. Só que o C390 Millennium talvez seja esse algo que estava faltando. Ele começou a ser projetado há quase 20 anos, com uma missão bem ambiciosa. Substituir o cargueiro militar mais bem sucedido da história, o C-130 Hercules, da Lockheed. Esse avião americano, ele é quase onipresente no universo militar. Ele faz parte das forças aéreas de 64 países e existe meio que desde sempre. O voo inaugural dele aconteceu em 1954. Dali em diante, o Hercules foi ganhando várias atualizações, mas manteve a essência retrô. Ele é um avião a hélice de 4 motores, que nem o Electra, que fazia a ponte aérea no tempo dos astecas. E a Embraer viu uma oportunidade aí. Ela sabia que centenas de Hércules de várias forças aéreas do mundo todo chegariam logo aos 40, 50 anos de idade, a idade em que os aviões se aposentam. Começaram então a desenhar um cargueiro militar de porte semelhante ao do Hércules, de médio porte, mas numa versão século XXI, a jato, em vez de hélice, e com toda a tecnologia embarcada que só um projeto novo pode trazer. A Força Aérea do Brasil gostou da ideia e decidiu bancar o projeto. Fechou um contrato com a Embraer para substituir a frota de Hércules daqui do Brasil pelo cargueiro novo quando ele saísse do papel. E ele saiu do papel, com 36% mais capacidade de carga que o Hércules, 26 toneladas contra 19, e uma velocidade máxima 50% maior, quase 1.000 km por hora contra 660 do Hércules. E não é só isso. Quem gosta de aviação sabe que esse cargueiro nasceu com outro nome, KC-390. O K ali é de tanker, é um avião que faz reabastecimento aéreo de caças, que serve como um posto de gasolina voador. Mas decidiram mudar o nome, porque o C-390 não é só um tanker, ele é um cargueiro normal também. Um cargueiro que quando você instala o kit para reabastecimento, vira tanker. O Hércules não tem isso. Ou você compra a versão tanker, que é a KC, ou compra a normal, a C. O da Embraer, então, ele tem uma vantagem. Ele tem a vantagem de funcionar como um 2 em 1. Bom,
Enquanto ia produzindo os primeiros C-390, a Embraer também foi conversando com outras forças aéreas aí pelo mundo para ver se saía negócio. Saiu primeiro com Portugal, que encomendou 5 unidades. Depois veio a Hungria com pedido de mais 2. A FAB, ela receberia o primeiro C-390 dela em 2019. Até agora chegaram 7. Tem mais 15 programados até 2034, dá um total de 12. Portugal já recebeu 2, a Hungria 1. Enquanto ia produzindo os primeiros C-390 lá para os clientes originais, a Embraer fechou com mais 5 países. Holanda, Áustria, República Tcheca, Coreia do Sul e agora em novembro com a Suécia. Até agora venderam mais de 40 unidades do C-390, contando as 10 que já foram entregues e as que estão na linha de montagem. Não dá para saber o número exato de encomendas porque ainda não divulgaram os detalhes dos contratos com a Coreia do Sul e com a Suécia. Mas, bom, ninguém entra em restaurante vazio, mas quando enche, forma fila. Quanto mais a Embraer vende o C-390, principalmente para países da OTAN, mais isso atiça a curiosidade de outras forças aéreas. E o que não falta é demanda potencial. Existem pelo menos 400 cargueiros de médio porte chegando à aposentadoria ali em vários países. A Arábia Saudita sozinha tem 40 aviões antigos que podem ser substituídos pelo C-390. A Índia lançou uma concorrência internacional para a compra de 80 cargueiros militares. A Embraer está conversando com os dois. Nesses casos, seria necessário terminar a fabricação nos países de destino por conta das legislações deles. Os cargueiros passariam por uma montagem inicial na planta de Gavião Peixoto, em São Paulo, e o resto ficaria a cargo de completion centers, que a Embraer montaria na Arábia Saudita e na Índia. Outro cliente-alvo, o mais óbvio de todos, são os Estados Unidos, que também tem uma legislação protecionista. Mas não seria problema para o C-390, porque 70% das peças do avião já vêm ou dos Estados Unidos ou de países aliados. Mas nem tudo é céu de brigadeiro. Se a gente não faz trocadilho em matéria de avião, assim, eles caçam teu diploma. É verdade, caçam mesmo. Mas nem tudo é uma estrada de tijolos dourados. A Nova Zelândia preferiu trocar os Hércules antigos dela pela versão mais nova do Hércules mesmo. O avião da Embraer, ele leva mais carga em menos tempo, sem dúvida. Mas o Hércules tem mais autonomia com a caçamba cheia. Ele leva 19 toneladas por 4.000 quilômetros. O C-390, 26 toneladas, mas por 2.000 quilômetros. O Hércules, então, não é um avião obsoleto. Ele continua sendo um concorrente com vários pontos fortes. Mas o fato é que a Embraer conseguiu, sim, produzir um desafiante, com credenciais para fazer parte de todas as forças aéreas do mundo. E se tudo der certo nas vendas do C-390, a Embraer vai dar um salto quântico em termos de receita e de relevância no mercado global. E não vai ser a primeira vez.